Em 2013, o Brasil ultrapassou a marca dos 200 milhões de habitantes e quem ainda não passou por uma escola vai passar. A vida escolar nos ocupa desde, no mínimo, os 6 anos de idade, além de 5 horas diárias. E esse tempo só aumenta com o passar dos anos. Mas no dia a dia da sala de aula, muitos alunos se esquecem que os professores já passaram pela mesma realidade que hoje eles enfrentam. Histórias engraçadas, divertidas e curiosidades sobre a vida escolar é o tema de hoje do Minha Vez. Já estamos no ar. Seja bem-vindo diretamente dos estúdios do IABC para Novo Tempo e o Mundo. Está começando mais um programa Minha Vez. Sua saudação, pessoal de casa, Gabi. É muito bom estar participando com vocês do Minha Vez. Se preparem que esse programa vai ser muito especial, hein? E olha, por que a Gabi está falando que esse programa é especial? Porque hoje nós temos uma plateia diferente. Eu quero começar apresentando o pessoal desse lado aqui. Câmeras, por favor. Aqui estão os alunos do IABC. A saudação dos alunos do IABC. Obrigado por vocês estão participando desse programa aqui. A saudação de vocês, pessoal de casa. E agora eu quero apresentar o outro lado da plateia, que não são alunos do IABC, mas são professores aqui do IABC. Imagina então, vida de estudante. De um lado, à minha direita, no canto esquerdo do ringue, nós temos os alunos. E do lado esquerdo aqui, os professores do IABC. É muito bom ter vocês aqui conosco. A saudação de vocês, por favor, pessoal de casa. Agora vamos às regras. Por favor, meninos. Professores, prestem atenção, nenhum golpe abaixo da linha da cintura, nada de puxar o cabelo, nada de mordidas, furar olho e muito menos dar zero para os alunos que vão se manifestar aqui. Então agora que nós já acertamos as regras, eu quero começar perguntando para vocês, professores. Vamos primeiro pedir para vocês se apresentem. Vamos começar pela Irene ali. Se apresenta o seu nome, eu já falei Irene, mas você dá aula de que matérias aqui no IABC? Eu dou aula de biologia. Ok, muito bem. Ao seu lado, quem que nós temos? Professora Josélia, professora de artes. Ok, professora Josélia. Professora Jeane, de inglês. Ok, Jeane, inglês aqui. Professor Paulo, inglês também. Paulo Sérgio, inglês. Jonathan. Jonathan, de matemática. Ok. Denison, capelão aqui do colégio. E o Denison, você conhece ele, já é figurinha conhecida do Minha Vez, já participou aqui. Gedas, e aí? Josaias Martins, professor de música. Ok, e o Márcio? Márcio Santos, professor de piano. Muito bem. Agora eu pergunto para vocês, professores, é mais fácil ser professor ou ser aluno? É mais fácil ser professor. A gente pode descontar tudo aquilo que a gente passou quando era aluno. É muito gostoso, é muito bom. Quer dizer que rola uma vingancinha aí. Tem alguém que discorda do Denison, dos professores? Acha que ser aluno é mais fácil do que ser professor? Ali, a Josélia, microfone para ela. Eu acho que ser aluno é mais fácil. Né? A responsabilidade é menor, professor não, você tem que passar questão de conduta, valores, saber cobrar o que é certo. Então, ser aluno é uma fase boa. Gabi, existe essa mudança muito grande na cabeça do professor quando ele sai do lado de aluno, entra na faculdade, termina ali a sua graduação e volta para a sala de aula, muda muita coisa na cabeça do professor? Muda bastante, principalmente quando ele aceita ser professor. Quando ele se coloca na posição de professor, é bem como a professora Josélia falou. Ele tem a responsabilidade de passar o saber, de passar o conhecimento, aquilo que ele aprendeu, aquilo que ele vivenciou, não cometer os erros que ele, quem sabe, cometeu como aluno e mostrar para o aluno que aquela visão que ele tinha quando era aluno não é o certo. Que o certo realmente é você aproveitar a vida estudantil. Mas, infelizmente, nós que já fomos alunos e sabemos que a gente não pensava dessa forma, e os nossos alunos acabam não pensando dessa forma também. O quanto vai ser bom aproveitar e o quanto o professor
vai passar esse conhecimento, vai passar conselhos que vão durar para a vida inteira. Eu gostava, na época que eu era aluno, eu gostava tanto da escola que eu fiz o primeiro ano 2 vezes. De tanto que eu gostava da escola. Vocês, meninos que estão aqui, vocês gostam da escola? Não me refiro assim à escola do IABC, porque eu sei que vocês vão falar que amam essa escola, né? Senão rola um 0. Mas assim, de uma forma geral, vocês gostam da escola? Ou vocês gostam de estudar? Ali, Giovana. O mais interessante da escola é a amizade. Além de você aprender português, matemática, entre outras matérias, o interessante é a amizade, é aquilo que você aprende, manias que você pega de outras amigas que você faz amizade na escola. Isso é o mais interessante. Você aprende não só em matérias, mas sim a viver também. Você aprende sobre a vida. Legal, bacana. Existe alguma coisa assim, alguma lição, professores, que marcou vocês da época de escola? Alguma coisa que você aprendeu, como a Giovana falou, nesse convívio em sala de aula ou no meio escolar, não necessariamente estudando, mas alguma coisa que marcou vocês para a vida, alguma lição? Quem quer? Aqui, Jeane. Uma coisa que eu aprendi muito mesmo, assim, no ensino médio, me marcou muito uma frase, eu inclusive já até falei essa frase para os alunos aqui na escola, que o que você é como estudante, você vai ser como profissional. Então essa frase ficou muito marcada na minha mente, porque eu passei a entender que não só como professor eu teria uma responsabilidade, mas eu já tinha essa responsabilidade quando eu era aluno. Então, quando você está estudando, você está se preparando para ser um profissional. Então, se você se prepara de uma maneira indevida, você vai reproduzir essa mesma atitude quando você for um profissional, porque não tem como a gente ser diferente, assim, mesmo com a maturidade e tudo, não tem como você excluir tudo aquilo que você viveu só porque agora você tem uma graduação, você se profissionalizou, se especializou. Então, aquilo que a gente faz quando a gente estuda vai de alguma maneira refletir, né, na sua vida profissional, sem sombra de dúvidas. Olha, você que está acompanhando aí em casa, então presta atenção, porque ela está profetizando aqui. Ela diz que aquilo que você é como aluno, você vai ser como professor. E os alunos aqui, eu tenho certeza, ficaram tranquilos, porque são bons alunos, esforçados. Falaram, não, eu sou um cara comprometido com a minha vida acadêmica, eu vou ser um bom profissional. Gabi, essa profecia da Jeane, você acredita que ela é verdadeira? É isso mesmo? Totalmente verdadeira. Mas eles não se dão conta enquanto eles estão na escola. Eles sabem disso, que às vezes é difícil realmente pensar daqui 10 anos. Quando eles estão ali em sala de aula, eles conseguem pensar ali só no presente, na bagunça, na conversa, né, que o professor é muito chato, que a prova está muito difícil. Eu não acredito que eles pensam isso daí. É mesmo? Eu acho bom você perguntar para eles. Vocês pensam isso? Tem algum professor, sem citar nomes, tá? Mas assim, tem algum professor que vocês acham que é chato? E aí isso daí dificulta o aprendizado por ele ser chato? Quem vai falar? Aqui, Carol. E sempre tem aquele professor com quem a gente não se identifica. Então fica mais difícil da gente gostar da aula dele, da matéria. E aí o que você faz, Carol? Imagina, vamos pegar um exemplo sim. A Jeane é professora de inglês, vamos pensar que é inglês a matéria, tá? E aí, você não gosta muito da Jeane, não rola essa identificação, assim como existem outros alunos que estão acompanhando o programa agora e também não se identificam às vezes com uma determinada matéria. O que você procura fazer para poder não ser reprovada nessa matéria, não deixar que ela te prejudique na sua vida acadêmica? Sim, eu procuro perguntar para outras pessoas que sabem e de quem eu tenho mais afinidade, para elas me ensinarem, a não ser que não seja professor de quem eu não gosto muito. Então você nem recorre ao professor, você pega algum amigo, algum colega. Às vezes, quando tá muito difícil a situação, aí a gente tem que recorrer ao professor. Mas quando é muito chato, não tem jeito, Gabi. Aí você vai atrás de um amigo, alguém que saiba bem a matéria para te orientar. Qual é a dica que você dá para os nossos amigos telespectadores, adolescentes que às vezes não gostam muito de matemática, de física, não sei, química. E aí, e agora? O que eu vou fazer? Eu não gosto muito, não me identifiquei com esse professor. Realmente a relação entre o professor e o aluno é uma relação de amizade. Ela tem que criar esse vínculo, né? A pessoa ela tem que criar realmente esse meio do professor ser um mediador na questão da aprendizagem. Quando isso não acontece, as coisas se tornam complicadas. Mas sempre, a gente tem que tirar algo bom realmente daquilo que o relacionamento pode nos trazer. Por exemplo, eles sabem que às vezes não se identificam com algum professor, que às vezes algum professor faz uma prova muito difícil e aquilo faz com que eles tenham um pensamento assim, o professor quer acabar comigo, quer me reprovar de ano. Pessoal, né? Pessoal, é uma coisa pessoal. Mas não é.
Né? Então, a dica realmente que a gente pode deixar para você, que quem sabe não gosta daquele professor, é para que realmente você possa olhar diferente para esse professor. Perceber o que ele pode te passar de conhecimento, perceber alguma coisa na personalidade dele que até você se identifique. Porque às vezes a gente julga a pessoa sem antes conhecer. A gente julga a pessoa, a gente late muito, né? O cachorro, quando ele conhece alguém, ele late bastante. Mas ele vê aquela pessoa, mas ele desconhece realmente a personalidade daquela pessoa. Ele tá fazendo um pré-julgamento. E às vezes a gente faz isso com o professor. Os alunos fazem isso porque não gostam da matemática e daí não vão gostar do professor Jonathan. Ah, eu não suporto matemática, então eu não vou gostar do professor. Mas se esquecem de que por trás da matemática tem um professor que vai ser amigo, que vai ser companheiro, que vai contar piada e vai fazer parte da sua vida para sempre. Quer dizer, existem os dois lados da moeda. Existe o aluno que às vezes não se identifica com aquele professor, a pessoa, e existe o aluno que não se identifica com a matéria. E aí o aluno precisa ter sabedoria para poder diferenciar, porque não tem jeito. Você vai precisar da matemática, você vai, pelo menos até terminar o ensino médio, você vai precisar da matemática. Mesmo que você vá para a graduação estudar uma outra coisa que não vai usar, você vai precisar vencer os desafios da matemática até chegar na faculdade. E olha, por falar em desafios, eu vou perguntar para eles aqui, logo depois do intervalo, qual que é o maior desafio que eles enfrentam hoje como professores dessa moçada aí. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já, não saia daí. Com o professor Márcio Santos ao piano e o professor Gedaías Martins no saxofone, nós voltamos para o segundo bloco do programa Minha Vez, falando sobre vida de estudante. E o maestro Gedaías está bondosamente oferecendo aqui um brinde para você que quer participar do programa. Como que você pode fazer para ganhar um CD do Coral Jovem do IABC? Na verdade é um CD e DVD, né, maestro? Tem as duas coisas aqui dentro, com clipes, mensagens especiais. Entra no nosso blog, o blog do Minha Vez, acessa o nosso Facebook, o nosso Twitter, manda o seu recado, deixa o seu comentário. Vida de estudante, e aí, é fácil ser estudante, não é? Qual que é a sua dúvida, qual que é a sua curiosidade, alguma história? Entre em contato conosco, interage com a gente. E mais do que isso, se você quiser mais do que ganhar um CD, um DVD, quiser participar do nosso programa, é isso mesmo, você pode participar. Reúna um grupo de adolescentes aí na sua igreja, na sua escola, no seu bairro. Entre em contato, o site está aparecendo aí na tela. Entre em contato com a produção do programa e nós vamos combinar para você vir aqui, agendar uma data. Você vem e você conhece o IABC, você grava o programa Minha Vez. De repente, se der tempo, você vai na piscina aquecida aqui do colégio, dá um mergulho, toma uma sauninha. Você vai conhecer essa moçada, vai conhecer o Coral Jovem do IABC. Fica o convite para você participar conosco desse momento tão especial aqui. E como eu terminei o primeiro bloco falando em desafio, a pergunta para os professores é: qual é o maior desafio em ser professor? Quem vai? Aqui, Paulo Sérgio. Pastor, eu costumo, quando entro em sala, eu falo para os meus alunos: olha, o foco de vocês hoje, aqui na sala de aula, é perceber que vocês vieram para estudar. Né? As brincadeiras, conversas com os colegas, a gente deixa para a hora do intervalo. Então é muito difícil você colocar na cabeça deles que aquele momento em que você está na sala de aula é para estudo e não para brincadeiras. E eu quero fazer uma outra pergunta aqui em relação a essa questão dos alunos e sala de aula e estudar. Vocês percebem que hoje os alunos estão mais dispersos do que no passado? Assim, na época de vocês eram mais concentrados, você percebe que as turmas eram mais concentradas. Quem é que dá aula mais tempo? Tem mais tempo de sala de aula? Vamos ver. Quem que é? Tá todo mundo aqui olhando para a professora Irene. Passa o microfone para ela. Quanto tempo você dá aula, professora? Bom, eu dei aula 10 anos aqui no Conservatório de Musicalização Infantil e Piano. E mais 10 anos como professora de Biologia. Tá bom. Vamos pegar só esses últimos 10 anos de Biologia em sala de aula e você percebe que há uma diferença nos alunos no que diz respeito à atenção, eles são mais dispersos ou não? É a mesma coisa, continua?
Não, eu percebo que há uma grande mudança. De 2 anos para cá, eu vejo eles mais dispersos, mais inquietos. Então, eu acho que aí está a criatividade de cada professor, né? Não pode deixar aquela aula ser muito monótona, tem que estar sempre passando um vídeo, uma aula prática, e aí cabe a criatividade de cada professor para conseguir atender aquele aluno. Maravilha. Gabi, se os alunos estão mudando, como a professora Irene falou, o professor também deveria mudar a metodologia, a dinâmica, a didática dele? Deve mudar, né? Na nossa sociedade hoje, que é basicamente criada pela TV, pelo computador, por jogos, por videogame, o aluno ele chega na sala totalmente carente de sentimento. Então, o professor não só tem que inovar em sala de aula, inovar no conteúdo, inovar na forma de apresentar o conteúdo, como também o professor tem que abraçar o aluno nessa questão dessa carência afetiva. Isso também é essencial. Essa mudança ela tem que acontecer baseada na sociedade que a gente vive hoje. Maravilha. Meninos, e para vocês agora, qual que é o maior desafio em ser alunos no século XXI? Evelyn. Para mim, é exatamente aquilo que o Paulo falou, é saber separar esse momento de conversa, de brincadeira, de descontração das amizades com o momento certo de estudar, né? Saber separar essas duas coisas é a parte mais difícil para mim. Renatinha levantou a mão ali. Eu acho que concentração na sala de aula também, às vezes a gente distrai, às vezes a gente está concentrado olhando pro professor, mas se pega assim, pensando em outra coisa, lembrando de viajando coisas... na maionese, era o que falava no meu tempo de sala de aula. O cara fica ali, é isso mesmo? Acontece muito. Você queria falar, o seu nome mesmo é? Tiago. Ô, Tiago, fala. Era isso que eu ia falar mesmo, acho que o maior problema é a nossa concentração, porque o professor ele se empenha tanto em apresentar a aula, mas se a gente não prestar atenção, não resolveu o esforço dele. Acho que esse da nossa parte também tem que vir o nosso esforço. Ô Gabi, qual é a dica que você dá, no caso, para os alunos agora, que tem essa, não vou dizer dificuldade, mas tem esse, não sei se posso dizer, lapso de atenção, que ele tá ali, de repente, ele, não sei nem se existe isso não, viu, mas ele tá ali, de repente, ele dispersa e tal. Qual é a dica que você dá para os meninos e meninas que estão acompanhando o programa e que vivem essa realidade? Na verdade, isso é o mais difícil, né, para eles, porque eles não conseguem perceber a importância realmente da escola na vida deles hoje em dia, né, como os professores mesmo colocaram, que eles têm que ver que o ensino médio hoje, a escola, é o reflexo do profissional que ele vai ser no amanhã. Então, a partir do momento que eles se conscientizem, que eles parem para refletir realmente naquilo que eles estão vivendo, no que o professor pode passar para eles, no conhecimento, nos conselhos ali no dia a dia, aí sim eles vão valorizar. E a valorização vai gerar essa questão da concentração, de prestar atenção em sala de aula, de ser parceiro do professor, né, de se comprometer realmente a ajudar o professor em sala de aula para ele possa dar a aula e eles possam aprender. Gabi, você como orientadora educacional, você fica bem no meio da linha de fogo entre alunos e professores. Qual você percebe que é a maior dificuldade nesse relacionamento aluno-professor? É realmente essa essência do relacionamento, né? Os meninos na adolescência, eles passam por esse conflito de relacionamentos, de entender o outro, de absorver realmente aquilo que o outro tem de bom. E eles julgam muito facilmente, né? Eu, pelo menos, muitos deles aqui no IABC, quando eu cheguei, né, o meu jeito, eu brigo, eu falo, eu chamo o pecado pelo nome mesmo, puxo a orelha, e eles sabem disso. Então, eles tinham aquela impressão assim, poxa, a Gabi é horrível, a Gabi é carrasca. Mas a partir do momento que eles passam a conhecer, e assim também os professores, no primeiro dia de aula, o professor chega, passa o conteúdo, passa quantas provas vão ter no ano, e eles já criam aquela barreira. Já colocam aquele escudo na frente, realmente, não gosto, não gostei, pronto, acabou. Não buscam conhecer. Então, é preciso que eles tenham esse ponto de partida. Assim também os professores. Conhecer o aluno, realmente perceber a história de vida que eles têm, porque, como eu disse, a sociedade em que nós vivemos, ela é totalmente essa questão do capitalismo. Né? Essa questão de eu tenho, você não tem, eu posso, você não pode. E as pessoas estão muito sedentas de sentimento. Então, a partir do momento que o aluno percebe que o professor tem sentimento, que o professor está ali porque ele ama o que ele faz, e a partir do momento que o professor também percebe que o aluno precisa desse amor, precisa encher essa caixinha de amor ali todo dia, para que ele possa estar bem na escola,
esse relacionamento vai ser saudável. Agora, professores, você que está acompanhando o programa e é um professor, não é mais adolescente, eu quero jogar uma pergunta para você. Os meninos, quando eu perguntei quais foram ou quais são os maiores desafios deles, nenhum deles falou que era excesso de provas, acúmulo de tarefas e tal. Eles falaram aqui, pelo que eu entendi, que o problema é que eles são muito dispersos, eles têm uma falta de atenção, eles se desconcentram muito fácil. E agora, como professor, o que você pode fazer para ajudá-los? Você já pensou nisso? Será que existe a possibilidade de você, como professor, ter a capacidade de mudar o gosto do aluno? Essa é a pergunta que eu vou jogar para eles agora. Imagina que alguém aqui, o professor Jonathan é professor de matemática. Os alunos não gostam de matemática, não gostam de música. E aí, vocês conseguem trabalhar e mudar a concepção desse aluno, a ideia que ele tem da matéria que ele já não gosta? Gedaías. Só um testemunho. Eu tenho um filho da escola também de vocês. E quando chegou o professor Jonathan, ele ficou assim, o cara é muito chato, não sei o que e tal. Só que passaram a jogar bola juntos. Hoje ele adora o professor Jonas e tudo mais, é o cara pra ele. Então, por ter passado a conviver com ele fora da escola. A jogar bola, trocar ideia, querendo beleza pura. Então, isso foi muito legal. Aproximou o aluno. De repente, uma dica pro professor que está em casa, aproximar do seu aluno fora da escola também. Não só como conteúdo, o professor falou, como matéria, mas como amigo realmente. Então você acha que esse relacionamento pessoal pode fazer diferença e mudar até o gosto do aluno? Inclusive o gosto, meu filho tinha algumas notas baixas em matemática, hoje é um destaque no colégio e tal, então por isso aí. Por ter conhecido o professor e gostar, assim, da amizade mesmo. Então, se relacionar com ele de modo mais pessoal, mais né, Gabi? Pessoal. Bacana. Gabi, e aonde que Deus entra nessa história aí, na vida do estudante? Será que tem um espaço para Deus para ajudar os meninos e os professores também? Deve ter, né? Deus é nosso amigo maior. E ele vai nos ensinar realmente como tirar a essência, como amar realmente a pessoa. Então, acho que Deus é fundamental na vida dos meninos, dos alunos e na vida dos professores. Né? Os professores com certeza se colocam na mão de Deus a cada dia para que possam passar o melhor para eles. E eles também devem se colocar na mão de Deus a cada dia para que dessa forma eles possam absorver esse amor e estar ali aptos a conhecer e aprender realmente o que o professor tem a passar e ser bons profissionais no futuro. Ok. Nós estamos já caminhando para o final do nosso programa. Eu queria só deixar um último recado para você, adolescente, que está nos acompanhando. Existe um grupo de pessoas nesse mundo que não escolheu essa profissão por dinheiro. E se existe um grupo, são os professores. O que eles fazem infelizmente, no nosso país, não é uma profissão que é muito reconhecida ou muito valorizada financeiramente falando. Então, eu queria que você enxergasse, quando você voltar para a sala de aula, que aquela pessoa que está ali te ensinando, ou pelo menos tentando te ensinar, chamar a sua atenção para física, biologia, matemática, português, redação, enfim, é uma pessoa que escolheu fazer isso por amor e não por dinheiro. Enxergue um ser humano que está preocupado, que está interessado em te ajudar. Eles sabem da responsabilidade deles como professores, que eles estão ali para formar uma vida, para ajudar a criar um outro cidadão. No nosso caso aqui, professores da Rede Adventista, nós queremos preparar você para o reino dos céus. Não apenas para passar no vestibular. O vestibular é importante, mas mais do que isso, o que nós desejamos é que você seja e esteja preparado para morar no céu que Jesus está preparando para cada um de vocês. Professores, parabéns pelo esforço, pela determinação de vocês. Continuem assim, não apenas os nossos professores aqui do IABC, mas onde quer que você seja professor, que Deus te abençoe e que você continue exercendo essa influência sobre os nossos meninos, que são o futuro do nosso planeta. Quero convidar você agora a fechar os seus olhos, a curvar a sua fronte. Nós vamos daqui orar. A Gabi vai orar por você e por nós também. Vamos juntos orar? Querido amado Pai que estás nos céus, muito obrigado, Senhor, porque temos a oportunidade de ter o Teu amor em nossas vidas. Que possamos, Pai, como alunos, como professores, como filhos Teus, resplandecer esse amor a cada pessoa que se achega a nós. Fica conosco, fica com cada telespectador do Minha Vez, que o Senhor possa abençoar a cada pessoa aqui representada, a cada família aqui representada, por Jesus. Amém. Obrigado, Gabi. Moçadinha, valeu, professores. Um abraço a vocês. A gente se vê. Tchau, tchau.